Eu sou Ana Paula Almeida, falo aqui de Londres, sou uma das fundadoras da Colar, sou autora desse meu xodózinho aqui, que é Os Bolsos do Vovô. A gente lançou em fevereiro e hoje a gente vai chamar o Carlos para falar do livro dele, que está sendo lançado pela Colar agora, O Caderno do Papai. Já mostro o livro, que é da coleção do Tic Tic, que a gente já tem o Tic Tic e o Mamãe Bel, e agora o Caderno do Papai para completar a coleção. Carlos vai aqui entrar com a gente para falar sobre o processo de criação desse livro e falar um pouco sobre paternidade. Vamos explorar a paternidade aqui hoje, porque afinal de contas é da paternidade que surgiu a criação desse livro. E vamos falar um pouco do Carlos, da trajetória dele até aqui. Quem sabe já tem mais alguma coisa aí que ele vai contar pra gente, que já tá rolando. Participação dele na Colar. Então, tô esperando ele entrar para chamá-lo. Deixa eu ver se eles me mandaram alguma mensagem aqui, porque eles ainda não entraram. Nem ele, nem a Gra. Estamos esperando. Bom, ela falou, mandou mensagem aqui pra mim que tá entrando. Pediu pra gente esperar. Gente, peço mais um pouquinho aí de espera, de paciência, pra gente falar desse livro. Enquanto isso, eu vou mostrar meu livro, então. Vamos lá, ó. Os Bolsos do Vovô. A gente lançou em fevereiro. E olha, a semana que vem é o dia do avô. Então, aí uma boa história para falar sobre afeto entre os nossos avós, os netos, essa relação tão gostosa, né? E aí, acho que a Gra agora vai dar. Ela entrou, vamos lá. Vamos chamá-la. E aí eu vou mostrar agora a coleção do Tic Tic. Pronto, chegamos. Vamos lá, agora eu quero ver o Carlos. Vamos ver se vai dar certo. Carlos? Ah! Finalmente! Boa noite! Ei, Paulinha, tudo bem? Tudo bem? Os livros. Vocês estavam na web, é isso? Nossa, sim, estávamos na web, estávamos te escutando, mas a gente não recebia o link, entendeu? Eu mandando. Tem que ser do celular mesmo. Também não entendo não, mas enfim. Vamos embora. Recuperar aí o... Não, perfeito, vamos lá. agora sim, agora deu certo. A gente vai compensar as pessoas que pacientemente esperaram pela minha entrada. Obrigada. Te agradeço também a paciência de ter esperado e a oportunidade de poder conversar com você agora à noite. Vamos lá. Animado? Sim, muito. Semana de lançamento é sempre uma semana intensa, afetuosa, é uma semana em que a gente revê muito da trajetória, né, de escrita do livro, porque também a gente é muito solicitado com relação a algumas questões a respeito da produção do livro, a história, né, o livro conta duas histórias, né, a história que ele de fato narra e a história que foi a história da sua escrita, né, da sua idealização. Então, na medida que a gente passa muitas vezes por essa trajetória, a gente se dá conta de muita coisa que durante o processo de escrita não se deu, né? Então, nesse momento muito especial, muito emocionante também, porque as pessoas começam a dar notícia de que estão sabendo do livro, de que estão acompanhando a produção, de que estão felizes com o lançamento. Então, é uma semana muito amorosa. A semana que precede o lançamento. Então, vamos lá. Então, vamos falar de amor, de paternidade, produção, literatura, muita coisa boa. Eu vou começar mostrando aqui o nosso lançamento. Olha lá, gente, Caderno do Papai. Deixa eu só mostrar a coleção. A gente primeiro lançou o Tic Tic o ano passado, que é da Graziela Andrade. A Gra fez ele já tem 1 ano. Faz o maior sucesso esse livro. Ele foi o número 1 da coleção. E aí veio o Mamãe Bel, que foi lançado esse ano, 2 meses atrás.
que também é um Isso. encanto de história. E agora, para completar a coleção, o Caderno do Papai. Então, olha que coisa, gente. Que coleção mais linda aqui, os três. Realmente é uma coleção, um tesouro isso aqui, uma coleção de ouro. É verdade. E eu vou começar então te apresentando. Carlos, não vou perder tempo não. Eu vou ler um pouquinho aqui da sua biografia, que a gente vai começar e você vai nos contar quem é o Carlos, tá? Aqui, vou ler, vou pegar uma cola do livro. Carlos de Brito e Mello é pai de Isadora e Helena, nasceu em Belo Horizonte, onde reside, é escritor, artista plástico, psicanalista. Doutor em Comunicação Social pelo UFMG, defendeu a tese Reverbera o verbo estrondo ante o fim, figurações da palavra aguilhoada na obra de Arthur Bispo do Rosário. Publicou O Cadáver Ri dos Seus Despojos, contos da editora Scripton, em 2007. A Passagem Tensa dos Corpos, é um romance da Companhia das Letras, em 2009. E A Cidade, o Inquisidor e os Ordinários, também um romance pela Companhia das Letras, em 2013. Foi finalista dos Prêmios São Paulo de Literatura, 2010 e 2014, Jabuti de Literatura, em 2010, Portugal Telecom de Literatura, em 2010 e 2014. Nas artes plásticas, desenvolve projetos relacionados especialmente à escrita, ao desenho e à pintura, além de iniciativas de performance e ação urbana. O que eu não falei, Carlos? Conta pra gente quem é o Carlos aí, que tem esse currículo maravilhoso, pai de 2 meninas lindas, e agora está aqui o novo integrante de peso pesado da Colar. Isso. O currículo, ele condensa, né, uma quantidade muito variada, né, de experiências que uma pessoa teve, né, ao longo da sua trajetória e, via de regra, deixa muito do mais importante de fora, né, que é esse mais importante que constitui, né, o caldo mais denso, né, da nossa vida mais ordinária, né, o dia a dia, que foi profundamente transformado, né, pela chegada das meninas, pela experiência da paternidade. Eu fiquei pensando isso, assim, que toda essa trajetória profissional que vinha com a formação acadêmica, com a formação psicanalítica, com o início da experiência de publicar os livros, publicar os textos que eu tinha escrito, né, que começou em 2007, mas isso vem lá da adolescência, desde antes, assim, final da infância, a literatura já tinha aparecido para mim como um desejo, e Nossa, o sonho de ser escritor já tinha... final da infância, 8, 9 anos, isso já tinha aparecido para mim como um destino. Eu só não sabia ainda que ia ser, mas essa intuição já tinha aparecido lá atrás, né? E em todos esses âmbitos, desde a formação acadêmica, literatura, psicanálise, o texto, ele é uma figura muito central, né? História do... Gente, eu caí, voltei. Não, tudo bem. Pronto. Desculpa. Não, tudo bem. Foi muito determinante, né, para a história do livro Caderno do Papai, foi a interceptação, né, dessa trajetória textual, vamos dizer assim, pela paternidade, né? A paternidade, ela não foi mais um evento a mais que se somou, né, no rol dos eventos que marcam a minha vida. Foi um evento revolucionário, né? Sim. Que uma vez que ele tem acontecido, né, e continua acontecendo, né, ele não perdeu a sua força revolucionária, né? Justamente porque a paternidade não é algo que acontece apenas quando a maternidade, da mesma forma, quando nasce uma criança, né? Muito antes do nascimento da criança, você já se sente profundamente deslocado do seu lugar conhecido até então, tem um certo lugar assim, né, de identificação, um certo lugar social, um certo papel que você exerce,
E isso tudo se vê profundamente deslocado quando surge o desejo de ser pai. E quando isso acontece, né, isso é muito maior do que a capacidade do pai, inclusive, significar, né, dar conta em termos né, de um sentido, né, daquilo que está acontecendo, até porque o sentido tá em plena elaboração, né, não é alguma coisa terminada, não é uma coisa que se esgota, né. É nesse sentido que o dia a dia ele é muito, que eu acho que ele tem essa riqueza assim desse caldo denso que irriga as outras experiências, né? Assim, as pequenas maravilhas de todo dia, que não pedem muita licença para acontecer, vão acontecendo quando você vê, você está contaminado por tudo aquilo que passou a marcar a sua vida decisivamente. É. E da paternidade, então, eu já ouvi você falando, é que veio a história do livro, né, do Cadernos do Papai. Então conta pra gente Sim, um pouco o que é o Caderno do Papai, o que tem nesse caderno, que história é essa, e qual a influência da paternidade nisso, né? sim. Esse livro ele tem uma origem muito específica, né? Que foi o convite, desafio feito pela Graziela Andrade, minha mulher, Uhum. autora, né, do Tic-Tic, o Elástico Invisível do Coração, e do livro Mamãe Bel, que você já apresentou aí. Ela então, escreveu esses dois livros, lançou esses dois livros, e ela fez esse convite, né, para que eu ficasse responsável, né, em algum momento, pela entrada do pai, né, pela entrada do pai nessa cena familiar constituída aí, né, pelo Tom, pela Liz, que são os filhos, Uhum. né, depois pela Mamãe Bel, que entrou no segundo livro. Então, essa entrada do pai, essa chegada do pai, se tornou, assim, né, um ponto de partida para que eu elaborasse essa história. Então, desde o início, eu tinha participado muito de perto, né, de todo o processo de escrita, de idealização de escrita, depois do lançamento dos livros da Graziella, que eu me contaminasse um pouco assim com o timbre, né, desses dois livros, para que o livro que eu escrevesse ele viesse conversando com os livros anteriores, né? Afinal de contas, é uma família que vai se organizando a partir dessas entradas, assim, né, dessas entradas da Alice, da mãe, do Tom, e depois com o aparecimento do pai, mas de uma tal maneira assim que eu pudesse, com essa narrativa, também fazer uma certa ser justo assim com o texto. Uhum. Então né, fazer um certo reconhecimento assim de gratidão, né, com relação ao texto, a presença do texto na minha vida. Então o texto nesse livro ele está presentificado, ele está representado aí pelo caderno, né, pela figura do caderno, que é um caderno misterioso que é encontrado pelo Tom e pela Liz. Esse caderno ele vai suscitar uma série de indagações, uma série de estranhezas, mas também uma série de familiaridades, né? Isso tudo vai acontecendo de maneira esse mesmo. Isso vai acontecendo de uma forma assim progressiva, né? Como é que as estranhezas e as familiaridades elas vão se conflitando ali enquanto o Tom e a Alice dialogam, Uhum. e dessa curiosidade, né, desse mistério aparece, né, surge então o Papai Hugo. Então ele vem para dizer bastante assim, né, do que é feito aquele caderno, né, e de que maneira assim que a relação, né, entre pais e filhos pode ser entendida nessa dimensão amorosa e textual. É. Então
foi um pouco com esses determinantes assim que eu parti para escrever. O processo de escrita foi relativamente rápido, assim. Eu levei muito tempo para organizar isso mentalmente. O processo de escrita ele foi muito fluido. Não é nem muito o jeito que eu escrevo, não. Eu escrevo de maneira mais fragmentada. Uhum. Mas assim, quando eu entendi que assim já havia uma gestação suficiente, quando o livro veio, a narrativa veio, ela veio já muito orgânica. Eu gostei muito da experiência de escrever. Talvez ela já tivesse aí querendo sair, né? Isso. E aí já pensou e fluiu. A minha ideia é essa mesmo. Eu também acho que ela estava aí para se organizar e se manifestar, né? E a oportunidade surgiu e o texto veio de maneira muito fluida. Deixa eu explicar aqui o que o Carlos falou, gente. O primeiro livro, Tique-Tique, olha, a gente tem a figura aqui da mãe e da filha. E a filha é a Liz, e o foco é muito grande na relação da mãe com a filha e daquele momento de despedida, né? Ele fala sobre a ansiedade de separação e como aquela ligação que é tão forte, né? Que tinha um cordão umbilical ligando as duas por tanto tempo, aquele cordão é cortado, mas cria-se um elástico invisível no coração entre uma e outra. Então, falo muito dessa relação afetuosa de mãe e filha. E aí vem Mamãe Bel, que é o segundo livro da série do Tique-Tique, que tem um personagem novo, que é o Tom, que é o irmão, aqui o Tom, que é o irmão da Alice, e o foco é na mãe, o foco é na Mamãe Bel, né? Ela como mulher, não é só a mãe da Alice. Agora ela tem nome, e ela tem uma vida, e ela tem a parte que é dela, né? Que é da Mamãe Bel, que é da Isabel, que não é da mamãe da Alice, né? E aí, quando o Carlos fala que ele chegou para completar, é porque aí chegou o pai da Alice e do Tom, né? Aqui, eu vou mostrar uma cena. Olha essa ilustração, que linda. Né? Então, ele chega aí para completar a família de personagens e a família aqui, né? Da nossa coleção aqui, da Colar, né? Mas você não me contou ainda como que a paternidade te instigou a criar o Cadernos. O que tinha aí dentro que a paternidade... Você contou do processo da paternidade, né? Como foi isso, que isso nasce bem antes da chegada das filhas e que isso é uma relação que é alimentada diariamente e que é algo que nos pega de surpresa, né? Vem um acontecimento aqui, outro ali, e a gente vai construindo essa relação tão forte e intensa que é a paternidade, a maternidade. E aí surgiu uma história, que você falou que foi um processo fácil, essa parte eu não sabia, de escrita. O que você acha que da paternidade te trouxe a contar uma história de um pai que chega na família com a história dele, né? Então, de uma maneira, aqui a gente tem um foco na história da mãe, e aqui chegou o pai, não é o pai da Liz e do Tom, é o pai que tem uma história. Está num caderno, que é descoberto pelos filhos. Então, talvez aqui tenha uma descoberta do pai, né? Sim. Então, como é que a paternidade te levou a escrever? O que tinha aí dentro que você queria contar? Porque a gente não tem essa oportunidade muito, né, de falar sobre paternidade, principalmente assim, na literatura infantil. Então, é muito original, é um texto muito original. Então, conta pra gente aí dessa relação. Sim, eu sempre fui muito preocupado, curioso, sempre me interessou muito numa família e depois especificamente na minha família, a família que eu fui constituindo, né, assim, eu sempre me preocupei em desnaturalizar determinadas relações, no sentido assim de que o fato de que existissem, né, filhos, filhas, mãe, pai, isso não assegurava pela simples existência dessas figuras
né, um universo comum, um universo comum. Né? É frequente a gente conhecer famílias que têm histórias muito fragmentadas. Toda família tem sua cota de fragmentação, toda família tem suas fissuras, é claro, né? Mas isso é uma chave importante, assim, não tomar né, essa presença, né, o fato de que existissem assim pais e filhos vivendo na mesma casa, no mesmo cotidiano, não tomar isso necessariamente como algo, né, do âmbito assim do comum no sentido do partilhado, né, não é comum no sentido pejorativo, não. Desde que tivesse alguma coisa ali que tivesse sido constituída pela presença deles, que essa presença fosse não simplesmente um fato de estar ali, mas que fosse uma presença no sentido forte. Uhum. Eu sempre me preocupei com isso, e sempre me preocupei com isso na minha família. Como é que é estar presente? Como é que é estar presente com as minhas filhas? É, quando é que é possível estar presente? Né? Quando é que eu percebia que havia ali uma dificuldade minha ou delas, né? Para que esse partilhar para que esse partilhar ocorresse. Uhum. Né? Então, isso é uma preocupação minha, independentemente do fato de isso ter virado texto, Sim, né? da Ter virado literatura. narrativa literária. Né? Mas o que é que faz uma família possuir alguma coisa que seja própria dela, que tenha se originado ali da constituição singular de cada um? O que não existia antes que passou a existir na hora que aqueles pais e aqueles filhos entraram em cena? Sim. Né? Então essa preocupação que ela já existia, ela está muito no cerne dessa narrativa, que a narrativa olha para esse caderno como esse lugar, né? Esse caderno representa esse lugar comum, esse lugar que não é simplesmente do pai que concedeu aos filhos ou do filho que solicitou ao pai, não. Esse caderno como essa construção singular feita a partir da presença de pais e filhos que, no caso, dizem respeito a uma mesma família, né? Uma mesma família imaginária, mas que já era minha, como um campo de questões que eu já trazia comigo. Eu tô vendo aí vários chapéus, né? O chapéu de pai saiu entre o chapéu do psicanalista e de volta do pai, né? E esse conjunto singular do Carlos, né? Criou o Caderno do Papai. E os outros livros? Alguma influência dos outros livros aqui? Ou realmente é uma página em branco, uma história nova né, da escrita infantil? Como é que foi aí essa trajetória dos primeiros livros? Se quiser falar um pouquinho deles e da sua chegada aqui na literatura infantil. Tá. Não, eu só queria destacar, eu gostei muito da sua imagem, né, dos chapéus, né, que a gente tira um chapéu, coloca outro, e isso no cotidiano, de vez em quando, você sai para fazer uma coisa com um chapéu trocado. Isso acontece. Ótimo, é isso mesmo. Acontece. A gente eu me lembro muito de uma ocasião, isso aconteceu algumas vezes, mas assim, especialmente um dia que eu tive era um dia de consultório meu, desde cedo até a noite, e eu tinha brincado na época a Helena ainda não existia, sou a Isadora, eu tinha brincado com a Isadora antes de ir para o consultório e tal, e só no final do dia que eu me dei conta que eu estava assim, tava com uma camisa branca e na gola aqui, eu tinha um coraçãozinho adesivo, fofinho, Passou com o batido. qual eu trabalhei com o qual eu trabalhei ao longo do dia todo. Isso é um coraçãozinho de menos, assim, a gente sai levando, né, pedaço da gente não consegue fazer essa separação tão rígida assim. Então, agora, a sua pergunta é muito boa, assim, eu acho que essa experiência da literatura infantil,
ela me deu a oportunidade, uma oportunidade que até então eu não tinha tido, de fazer uma escrita mais ou menos da página em branco, sabe? Eu me esqueci dos livros anteriores, eu não procurei recuperar nada especificamente, não fiz questão de puxar nenhum fio que tivesse ficado solto dessas narrativas. Eu atualmente estou escrevendo outras coisas e eu vejo esses fios dos livros anteriores presentes, Uhum. mas no livro infantil eu tive assim a oportunidade de trabalhar de maneira muito plena a partir de um ponto zero, sabe, de um grau zero, e sem ficar preocupado com o que eu tivesse escrito antes, nem do ponto de vista temático, quanto do ponto de vista estilístico. Eu gostei demais assim da sensação de liberdade que eu tive ao escrever o Caderno do Papai. E a Gra, minha amiga, né, e sua esposa, foi sua editora, Sim. né? Como Ela foi? Como foi. foi esse trabalho? Então, essa parceria acontece também, né, nesse âmbito. A gente troca muito, né? Eu funcionei muito como editor dos livros dela, Verdade. né? Funcionei muito como editor dos livros dela, pensando né, nesse lugar do editor como, em primeiro, acho que assim, um dos aspectos mais importantes do editor, de ser esse interlocutor qualificado, né? Esse interlocutor comprometido com você, né? Com você autor, com você autora, Sim. mas com texto, né? Zeloso daquele texto, interessado, instigado. Então, eu tive a oportunidade de funcionar como esse editor para a Gra, né? Na hora que ela estava escrevendo. Então, e aí houve uma troca muito preciosa, para que ela pudesse ser essa interlocutora primeira, né? Que eu tivesse, a primeira pessoa para quem fosse mostrar os originais, a pessoa com quem fosse discutir determinados aspectos do livro, pensar depois como é que ele se tornaria livro, né, para além da existência dos originais, como é que ele viraria um livro, Uhum. que cara que ele teria, as imagens. Então, a gente fez uma troca muito boa, assim, acho que muito rica, não só para os livros, mas para nós também, para ser somada assim, a nossa experiência de autor. Vamos falar da ilustração da Maria? A Maria é uma Sim, querida aqui da Colar, incrível, né? já tem carteirinha da Colar. A Maria fez os É, 3 livros, né? Dá para ver que tem um traço aí, né? Bem singular dessa história. A Maria sim. é portuguesa, está lá em Portugal. E como foi o trabalho com a Maria? Do caderno, especificamente. Então, nossa, a Maria, ela, ela é muito generosa, né? Primeiro que oferece esse trabalho maravilhoso, né? Um trabalho, um traço, um domínio da aquarela Uhum. admirável. Ela tinha conseguido, desde o início, garantir uma identidade, né? Para uma identidade imagética, né? Desde lá o tic-tic, o elástico invisível, maneira como ela entendeu o livro, maneira como ela assumiu o livro no traço, né? Ela conseguiu uma proeza muito de saída, não foi preciso. Depois a gente foi acertando determinadas páginas, acertando determinadas tonalidades, crescendo ou diminuindo o tamanho de algumas imagens, mas ela entrega o trabalho muito pronto, né? E já havia essa afinidade desde o primeiro livro. Então, eu acho que da mesma forma assim que o Papai Hugo chega na coleção, chega na família Tic-Tic e faz a sua entrada a partir de personagens já existentes, personagens que o introduzem, por assim dizer, né? Uhum. Eu tenho essa impressão também das imagens que a Maria fez.
os livros anteriores já introduzem o conjunto de imagens que faz parte do caderno do papai. Então, o que a gente teve de trabalho com ela foram esses acertos mais pontuais, mais milimétricos ali, mas de cara ela já trouxe uma carne muito maravilhosa para esse livro. Foi rapidamente, comemoramos assim quando chegou, porque a gente sabia que com pouquíssimas diferenças, com pouquíssimas exceções, já seria a cara do livro. E tem uma diferença em ver o seu livro, um romance, uns contos reunidos fisicamente e ver o caderno? Eu sei que você já falou que o caderno tem uma influência grande da paternidade, então a gente sabe que tem muito do Carlos aqui. E eu tenho certeza, claro, que na ficção adulta, óbvio que também tem muito do autor, né? Mas pode ser que não seja tão intenso, não sei, ou não, né? Qual é a diferença de ter um filho adulto, aqui um livro pronto adulto, dos seus 3 livros primeiros, e agora ter o seu mascote aqui, essa aventura nova? Como foi, assim, receber o livro pronto e a sua lembrança de como foi com os anteriores? O que teve de diferente agora? Sim. O trabalho com os livros anteriores, apesar de serem livros que foram produzidos assim com doses muito grandes de energia, né, foram livros com alto grau de racionalização, né? A gente pensa muito, elabora, volta muito atrás, revê, considera. Tem um universo muito grande de ponderações que a gente faz quando está escrevendo um livro, ao longo das diversas etapas, sabe, da idealização até a hora que a gente está lá na revisão, a gente ainda está pensando muito seriamente sobre o livro. E esse, eu tenho a impressão assim, que a distância, né, assim, do sentimento, do meu sentimento, né, para o livro é uma distância muito curta. A passagem foi muito franca, assim, né, daquilo que eram as minhas impressões da paternidade, o meu sentimento sobre a paternidade, o meu sentimento de ser pai das minhas filhas, o sentimento de estar com a Graziella, junto, tudo isso nutriu de maneira muito direta, sabe? Como se fosse uma passagem livre, assim, uma passagem sem intervalo, uma passagem sem solavanco. Numa ficção adulta, você anda por você faz uma trajetória muito longa, você vai margeando aí lugares muito distantes que você não imaginava que você passaria por ali e tal. Esse não, esse eu tive a impressão assim, de que foi abrir uma porta e passar de um cômodo para o outro, sabe? Da vida para o livro, não teve um salto, sabe? Foi uma passagem fácil de fazer. E eu fiquei muito feliz de ver esse livro que, para mim, cumpriu um pouco uma certa função de simplesmente poder dizer como é ser maravilhoso, como é maravilhoso ser pai. Como é emocionante, como é gratificante, como é um monte de coisas que eu poderia ficar aqui falando a noite adentro. E de coisas que também são preocupantes, que são exasperantes, que são cansativas, que também são tudo isso, né? Faz parte. Mas, enfim, é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Vendo você falar, me parece que tem uma leveza nesse processo. E teve uma leveza, né? Sim, teve. Teve sim. Diferente do adulto, da literatura adulta. Sim. Eu acho que quando eu disse isso, né, que foi relativamente, depois de ter
pensado e sentido muito como é que seria o livro. Uhum. A escrita foi relativamente simples. Eu acho que é muito nessa direção que você está dizendo aí, sabe? Não, não precisei trocar de roupa, Sim. sabe? Para poder escrever o livro. Eu podia escrever com chapéu de pai, chapéu do escritor, podiam acumular todos os chapéus que a gente normalmente a gente Talvez, vai acumulando, é, não tem problema. talvez porque o processo mais denso já tivesse acontecido, né? Dentro de Sim, você, sim, sim, sem né? dúvida. Também isso que você falou é importante, assim, foi bom também, né, Isadora está com 6 anos, Helena está com 3. Eu acho também que foi um livro possível de ser escrito com Uhum. uma distância, né, dos momentos de Do chegada, os furacão. momentos de chegada são possíveis, assim, eu fiquei sem escrever, É. depois que, eu estou retomando agora as anotações de um projeto literário que eu comecei em 2014, que foi o ano de Olha, nascimento da Isadora, né, 2014, essas notas vêm desde lá. Depois a Helena chegou em 2018, depois da chegada da Helena, eu lembro de ter ficado, assim, pelo menos 1 ano e meio sem encostar em nada de escrita, porque é tudo muito intenso. enlouquecedor, É. não dá para, não era possível e ter um distanciamento a ponto de, assim, digamos que o chapéu de pai nessa hora vira uma onda, um vagalhão. Você não consegue não encontrava o chapéu do escritor, Gruda, jamais, grudou estava na perdido. cabeça, ficou na cabeça, não É. saiu mais, né? Bom, vamos lá. Agora foi possível também fazer um pouco dessas triangulações, né, por outras experiências, que eu acho que também que as meninas se beneficiam muito, né? A gente não é o tempo inteiro ali com elas, não é para ser o tempo inteiro com elas, né? Não faz bem que seja assim. Sim, Importante que tenham zonas de respiro para todos os envolvidos. para Mamãe Bel e pro Foi uma mãe papai Hugo. dela, fundamental, É. E agora temos novidades, né? Porque o Carlos entrou como um dos editores da Colar. E eu sei que já tem sim, projetos. Você já está aí à frente da edição de projetos novos para serem lançados, acho que esse ano ainda, né? sim, Então, eu queria que você contasse para a gente dessa novidade, dessa parte aí que sim. também vai ser novidade, né? Daqui para frente. É, sim, sim. Então, eu estava me lembrando essa semana passada, sobretudo essa semana, que a minha primeira experiência profissional, no sair da faculdade, foi justamente como editor. Na época, o editor de um periódico, de uma revista. Olha, Trabalhei durante alguns anos nessa função, eu gostava muitíssimo de exercê-la. Depois, eu comecei a dar aula, depois eu comecei a formação acadêmica mais consistente, com mestrado, doutorado, e aí, enfim, eu me afastei dessa função. E mais recentemente, né, com a edição dos livros da Gra, como eu tinha te dito, né, eu acabei atuando muito ocupando esse lugar de editor, exercendo atividades, tarefas que eram próprias do editor. E foi muito prazeroso, muito prazeroso. E poder trabalhar com o universo infantil que também me permitiu nos livros da Grai, me permite agora nos livros que estão sendo trabalhados atualmente, né, para serem lançados sim ainda esse ano, poder trabalhar de maneira mais solta, né? Acho que a literatura infantil ela é muito favorável à imaginação, ela é muito favorável à brincadeira, é muito favorável à invenção, à fábula, sabe? Ela é muito muito tributária de uma tradição que sustenta a literatura
infantil como um campo de criação. Sim. E me permitindo trabalhar com muita leveza. Eu que estava vindo de doutorado, defendi em 2018, se não me engano. Não é um texto assim que você fica ali malhando aquele texto durante muito tempo, um texto que vai para branco, um texto que tem que ter uma defesa, né? Argumentos, demonstração teórica. E eu estava muito afim de experimentar essa leveza. Foi muito bom experimentar isso com os livros da Graziella. E então, quando surgiu essa oportunidade, eu gostei demais de poder recuperar uma atividade que marcou muito o início da minha trajetória profissional, né, mas agora voltado para a literatura infantil, voltado para a criança. E dá para contar alguma coisa que está aí no forno? Alguma novidade? Para que a Gra autoriza aí, ou você pode falar? Eu ainda não posso antecipar o que serão os lançamentos, mas eu posso dizer que são 2 livros, especialmente 2 livros que estão sendo... Assim, tem outros projetos que estão orbitando, mas tem 2 livros especificamente que eu já trabalhei diretamente neles, eles já passaram por um trabalho mais direto sobre o texto. Agora a gente está, né, eu estou avaliando, inclusive com as autoras, são 2 autoras, como é que o livro vai ser pensado em termos gráficos, mas são 2 livros com essa marca, né, que eu estava te dizendo, assim, da invenção, da fabulação e da leveza. São 2 livros que eu gostei demais de trabalhar com eles, continuo trabalhando com eles, né, encerrou-se a parte mais grossa, assim, do texto, agora são acabamentos e toda a parte gráfica. Vai acabar virando a marca da Colar, né? Estou lembrando aqui de uma terceira autora, que é justamente a Graziella, terceira autora, primeiríssima autora da casa, né? Ela é também um livro que está sendo previsto agora para... Esse é um projeto que ele começou há mais tempo, ele não... Esses outros 2 que eu estava mencionando, eles começaram mais recentemente. Foram 2 chegadas mais recentes. O projeto, que é esse projeto da Gra, é um projeto mais antigo, que é o livro Isadorinha, Isadorinha Pensa e Dança. Esse é um livro que está sendo também já pensado há bastante tempo. Ele é um livro que tem uma quantidade maior de texto, é um livro um pouco mais exigente para crianças um pouco mais curtidas, com mais coro para poder topar um texto mais denso, mais longo, com um grau maior de informações, mas que também, do lado da Gra, faz aí uma aliança muito maravilhosa entre a experiência literária, que para ela é uma experiência mais recente na vida dela, e a experiência com a dança, que é uma experiência matricial na vida dela. Sim, conheço bem essa parte. Você conhece essa história? Eu conheço. Bom, o que mais? Vamos falar do lançamento, então? Conta pra gente aí, quando vai ser, onde vai ser, onde o livro está à venda. Então, bom, a gente pode dizer que o lançamento acabou de começar, né? A gente está aqui fazendo estamos fazendo Mas temos um presencial, live justamente. né? Temos um presencial, coisa boa. Sim. Algumas pessoas que não vão poder ir no sábado fizeram questão de aparecer hoje, acompanhar a nossa conversa aqui. Mas o lançamento presencial acontece agora no sábado, dia 24 de julho, às 11 horas da manhã, na Livraria Quixote, que fica ali na Savassi, na rua Fernando Stourinho, 274. Estão todos os que estão nos assistindo convidados e os outros tantos também para estar lá conosco. E a coleção está toda lá à venda, certo? A coleção, os livros da Graziella já estão à venda, né, há mais tempo, na Livraria Quixote, na Livraria Scriptum, na Livraria
leitura, e são livros também que podem ser encontrados na Amazon. As pessoas que tiverem interesse, preferirem adquirir o livro na sua versão digital, todos esses livros eles foram elaborados desde o início com esse objetivo, que eles tivessem uma versão impressa, né, física, produto físico, livro físico, mas que eles também tivessem a sua versão digital, para poder, inclusive, circular com mais facilidade. E eu vou complementar que quem está fora do Brasil, como eu, tem a versão impressa na Amazon, todas as Amazons, então Europa, Japão, Austrália, América do Norte, tem Amazon, então o Caderno do Papai está lá, junto com os outros livros da Colar. Esse aqui meu chegou pela Amazon, que lindeza. Então temos aqui e acolá, certo? Aqui e acolá, isso. Bom, eu estou muito feliz com essa conversa, queria saber se tem mais alguma coisa para falar, mais alguma mensagem, se a Gra quer dar algum recado. E vamos esperar essa festa sábado. Sim, eu estou imensamente feliz. A gente, à medida que vai sendo perguntado, né, sobre todas essas questões aí que você levantou, a gente é levado a pensar coisas que estavam esperando assim, a oportunidade para serem pensadas, né? Então é um certo presente para o autor, né? Isso esse tipo de evento aqui que a gente está fazendo, esse tipo de conversa que a gente está tendo, tem um retorno muito direto sobre o autor, que é essa possibilidade dele se dar conta de coisas que até então estavam um pouco esperando forma, esperando ocasião. Te agradeço muito por essa oportunidade. É verdade, é isso mesmo, muito gostoso mesmo. Bom, sucesso para o nosso caderno do papai, para colar. E estamos esperando todo mundo sábado, pessoal de BH, aí na Savassi. Pessoas podem comparecer sem medo de que a gente vai tomar todas as precauções, todos os cuidados para que não haja aglomerações e ocorra um lançamento com segurança e tranquilidade para todo mundo. Muito bom. Gente, o livro já está à venda, tá? Então, lançado. Sucesso. Vamos a ele, lançado. Sucesso, parabéns. E bem-vindo ao mundo da literatura infantil. Obrigado. Espero que tenhamos mais lançamentos infantis também. É importante dizer que eu na hora que você disse, né, bem-vindo à literatura infantil, para que as pessoas que estão nos assistindo saberem que eu estou sendo acolhido por uma autora, né? Você é autora de livros da literatura infantil, com livros publicados, títulos importantes, e de livros absolutamente maravilhosos. Estou aqui com meu bolso também, pela Colar. Isso, seu bolso do vovô, com o selo da Colar, um livro produzido aqui pela editora, né? A gente tem muito orgulho dele, muito orgulho amor. Dele. Ficou um livro belíssimo. Muito amor. Essa escrita. Bom, boa noite e fiquem bem todos, e quem puder ir lá no sábado, estaremos lá. Um beijo para todo mundo, obrigada por quem pôde estar aqui com a gente. Agora